Bem-vindo de volta ao canal Direito da Infraestrutura e Regulatório. Hoje vamos falar sobre as renegociações de contratos administrativos da União e da estrutura institucional criada recentemente para a renegociação desses contratos, particularmente no âmbito do TCU, do Tribunal de Contas da União. Para falar sobre esse tema, temos hoje conosco um convidado muito especial, Nicola Cury, secretário de Controle Externo de Solução Consensual e Prevenção de Conflito do TCU. Nicola é graduado em Engenharia Civil, em 2002, e especialista em pavimentação rodoviária, ambos pela Universidade Federal da Bahia, e graduado em Direito pelo Instituto de Ensino Superior Planalto. É mestre pelo CEUB, com dissertação sobre o uso da arbitragem para resolver conflitos em contratos de obra pública. Nicola trabalhou na Controladoria Geral da União e no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e desde 2009 é auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, ou seja, uma vida dedicada aos setores de infraestrutura, focado no ângulo do controle externo, né, da administração pública. Nicola ocupou vários cargos importantes no TCU, até coordenar toda a área de infraestrutura, né, o COINFRA do TCU, entre 2017 e 2020, o que significa que, nesse período, todas as secretarias da área de fiscalização e acompanhamento de obras e de desestatizações estiveram sob a sua coordenação. Ainda como coordenador do COINFRA, Nicola participou da renegociação do contrato de concessão da rodovia BR-163, que foi condição para a alienação do controle da CRO, né, concessionária da Rota do Oeste, do Grupo Odebrecht, para a MTPA, empresa estatal do Estado do Mato Grosso. Esse caso, né, essa renegociação, foi, digamos assim, o ponto de partida para a formação da SESEX Consenso, né? E Nicola esteve envolvido na criação da SESEX Consenso, secretaria da qual ele é atualmente titular. Pelas experiências acumuladas e pela função atualmente ocupada, Nicola é uma das principais vozes na renegociação dos contratos administrativos federais e um dos principais especialistas em renegociação de contratos administrativos. Por isso, nós gostaríamos de ouvi-lo sobre esse tema. Para entrevistar Nicola, eu preciso hoje de um reforço aqui, e o reforço é o meu sócio no escritório, Eduardo Jordão, que vem a ser pessoa na esfera acadêmica, mais escreveu sobre controle público e sobre o TCU. Eduardo é professor da FGV Rio e tem um currículo acadêmico estrelado, com doutorado e mestrado em universidades europeias e americanas. Bom, mas vamos direto ao tema. Maurício, você esqueceu de dizer que eu cumpro o requisito essencial para participar dessa live, que é ser baiano, né? Nós três aqui estamos hoje fora de Salvador, mas passamos toda a nossa infância e nossa juventude por lá. Inclusive, 3 baianos juntos, né? Se tivesse mais um, dava para formar uma banda de pagode. E axé, possivelmente. Mas eu não falei o principal cargo do Nicola, eu omiti isso, né? que ele foi o responsável pelo TCU, ele foi o secretário do TCU no estado da Bahia, né? Por algum tempo. Também não falamos sobre isso. Mas, voltando ao nosso tema, voltando aqui para falar, deixando a parte as brincadeiras, vamos começar pedindo ao Nicola para nos contar um pouco como surgiu a ideia de criação da SESEX Consenso, né, que está mudando o modo como se vê os contratos, né, os contratos administrativos em geral, particularmente no âmbito da União. Bom dia, Maurício. Bom dia, Jordão. Primeiro, agradecer muito pela gentileza do convite. Acaba que para uma secretaria nova, para a gente é bem importante ter oportunidades como essa, né, de falar para atores que acompanham muito a infraestrutura. A secretaria, para vocês terem uma noção, dos 26 processos que foram requeridos até hoje, né, com 1 ano e meio aí de secretaria, somente 2 não tratam de infraestrutura, né, todos os demais tratam de infraestrutura, então para a gente é importante estar aqui com vocês, com um público qualificado aí para aproveitar para divulgar informações. Bom, a ideia da secretaria, Maurício, ela vem de uma análise comparada interna e externa, né? Comparada com direito internacional, pensando um pouco, o GAL trabalha com ADRs, né? Alternative Dispute Resolutions. O ministro Bruno teve um período em Sorbonne fazendo doutorado e também estudou temas correlatos por lá. Enfim, então vem um pouco dessa visão do presidente, do ministro Bruno, também com base no direito comparado internacional, mas internamente nas vertentes que o tribunal costuma atuar. Então, vem de uma reflexão de nós atuamos, às vezes, em grandes volumes de processos, por exemplo, tomada de contas especiais, representações, denúncias, mas também atuamos em alguns grupos de processos que a quantidade é menor,
mas o valor em discussão, o impacto para a sociedade é muito grande, como, por exemplo, contratos relativos a desestatizações. Então, a reflexão interna é onde, na visão do tribunal, nós temos conseguido contribuir em alguma medida de modo mais significativo para agregar valor para a sociedade. E aí, temas mais contemporâneos acabam naturalmente trazendo um impacto maior. Trabalhar com o que está acontecendo hoje e não apenas com, eventualmente, a apuração de uma exumação de cadáver, né? E a ideia da secretaria, então, é essa, olha, aproveitando a especialização que o tribunal criou desde 2010 em vários temas, né? Especializando, por exemplo, em temas áridos como óleo e gás, né? Nós temos colegas hoje que trabalham há 15 anos com óleo e gás. Como o tribunal pode utilizar melhor esse time, né? E aí a ideia foi, olha, vamos trabalhar com temas mais contemporâneos, que estejam acontecendo e impactando na vida da sociedade hoje, né? Mas de uma forma diferente, né? Não o tribunal escolhendo auditar, e sim por demanda do próprio gestor em temas que tenham alta materialidade, risco e relevância. Eu acho que essa foi mais ou menos a ideia de criação da secretaria, trabalhar com o que está acontecendo mais próximo do dia a dia das pessoas hoje, né? Nicola, bom dia, prazer estar com você novamente. Eu brinquei aqui no início que nós três somos da Bahia, é verdade, e além disso o Nicola é um amigo meu de infância, de adolescência, né? A gente se reencontrou mais tarde, mas é muito curioso que quando eu tinha ali meus 15, 16 anos, o Nicola era muito amigo do meu irmão, do meu cunhado, e aí nós viajamos juntos, jogávamos bola e nos reencontramos depois aí para conversar mais sobre o TCU. Nicola, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. E a minha pergunta é a seguinte: vendo de fora, Nicola, a criação da SESEX Consenso parece ter alterado o posicionamento que o TCU tinha até aqui em relação ao tratamento dos problemas em torno de contratos de concessão. Até então, a imagem que passava para fora era que não parecia haver muito espaço para qualquer renegociação. Queria que você comentasse um pouco se você concorda com isso e como se deu essa alteração dentro do TCU e aí talvez falar um pouco também dos desafios internos para a criação e funcionamento da SESEX Consenso e nessa nova fase que envolve a renegociação de contratos de concessão. Beleza, Jordão. Bom, se a gente pegar de uma década para cá, eu entrei no tribunal em 2009. É um tribunal bastante diferente do tribunal de hoje, realmente. E eu diria que o tribunal vem passando por um processo de amadurecimento. Então, o tribunal se abriu ao diálogo, né? O tribunal passou a ter uma abertura muito maior junto à academia, junto ao setor privado, junto ao gestor, propriamente dito também, né? E eu acho que é um caminho que vem sendo trilhado. E o tribunal sempre buscou fazer uma análise, e naturalmente isso vem sendo aperfeiçoado, inclusive pós-Lindb, né? Uma análise das consequências da decisão, né? Veja que a gente fala muito em análise de impacto regulatório, eu costumo brincar, Jordão, que a gente tem que fazer internamente no TCU uma análise de impacto determinatório, né? Quando a gente determina algo, quais são as consequências disso, o que é que vai acontecer na vida real. Então, o tribunal, por exemplo, em 2020, o tribunal aprovou uma resolução, a 315 de 2020, que diz lá, auditor, antes de você encaminhar para o ministro a sua proposta de solução para o problema, ouça o jurisdicionado numa etapa ainda que nem é o contraditório para a defesa, é numa etapa de construção da sua visão mesmo, sabe? E muitas vezes o jurisdicionado concorda com a proposta do auditor ou convence o auditor que a proposta que o jurisdicionado traz é melhor que a do auditor e já vai para o ministro com um consenso, digamos assim, né? Então eu pontuo isso e também o caso da CRO que o Maurício comentou, que foi antes da criação da secretaria, foi um case de fato relatado pelo ministro Bruno e que serviu de inspiração para a criação da secretaria também, exemplificando que o tribunal já de longa data vem ampliando esse tema do diálogo, né, decisões mais dialógicas, e em alguma medida veio pavimentando um caminho para chegar até a secretaria, né, que de fato, diante da dinâmica que é o processo de solução consensual, em que a gente fica meio que, eu brinco que é o escape room, a gente fica trancado ali por 90 dias, né, com os maiores especialistas do tema, do setor privado, do setor público, há uma curva de maturidade bem importante nesses 90 dias, né? Já que todo mundo está de modo muito intenso trabalhando com o tema, prorrogável por mais 30 excepcionalmente. Então é natural que essa maior maturidade sobre o que está acontecendo com o problema permita uma melhor visão sobre a análise consequencialista do acordo e do não acordo, né? Da solução e da não solução, para a partir daí a gente poder municiar melhor o colegiado para a tomada de decisão, né? E sobre o ambiente interno, né? Você falou, Nicola, como é que está internamente, quais têm sido os desafios, né?
Eu diria que esse desafio ele não é meramente interno, é um desafio da cultura do litígio. A gente tem um país em que o litígio é muito impressionante, a forma que acontece. Esses dias eu vi um relatório do CNJ que fala que 270 municípios tiveram mais do que 30% do seu orçamento comprometido com base em decisões judiciais da área de saúde. Chegamos a ter um município com 100% do seu orçamento impactado, né? Imagine como é gerenciar isso, né? Então, acho que o desafio é mais amplo. O desafio também é da formação dos advogados, que tem uma cultura de litígio muito grande, e que, às vezes, numa das nossas comissões, em detrimento de buscar um caminho de solução dialógica, muitas vezes o advogado traz aquela forma mais aguerrida de atuar. Então, a cultura interna tem passado por um processo de transformação, mas ela está inserida num contexto maior, num contexto mais amplo de um Brasil que a gente briga por tudo, né? Até mesmo nos métodos alternativos, a gente optou por aumentar a nossa atuação via arbitragem em detrimento da mediação. A gente preferiu brigar de um jeito diferente do que tentar resolver sem brigar, né? Eu acho que é esse o cenário e é esse o desafio. Nicola, deixa eu fazer uma pergunta. Assim, no âmbito estadual e municipal, já há alguns anos vem ocorrendo renegociações de contratos administrativos, né? Renegociações particularmente de contratos de concessão e PPP. Para citar exemplos, acho que os exemplos mais conhecidos são, no âmbito municipal, o exemplo da Águas de Cuiabá, né, da concessionária de Cuiabá, que passou por uma renegociação ali em 2016, 2017, que viabilizou a criação da Iguás Saneamento. E no âmbito estadual, a renegociação das concessões do Estado de São Paulo, né? Teve uma enorme renegociação começando aí em 2021, que reestruturou os contratos, as concessões da CCR e Ecorodovias e Artéries no Estado de São Paulo. Esses casos serviram de alguma forma como inspiração para o trabalho que vocês estão fazendo hoje? Vocês estudaram isso? E uma última pergunta esses casos estão influenciando o que vocês estão fazendo hoje nas renegociações que estão em curso? Queria ouvir você sobre a influência do que se fez antes sobre o trabalho que vocês estão conduzindo. Legal, Maurício. Sim, na criação da secretaria, por exemplo, nós ouvimos a AGU, CAD, TCE do Mato Grosso, quem trabalha com consensualismo na administração, está fazendo como, quais os resultados, quais as dificuldades que eles têm enfrentado. Por exemplo, a gente percebeu que alguns dos nossos parceiros da administração pública que têm trabalhado com consensualismo não tem um prazo cravado na norma tão rígido, digamos assim, quanto o nosso. Isso faz com que muitas vezes os temas não sejam priorizados por aqueles que estão buscando a construção da solução. E isso faz com que às vezes você leve anos para achar a porta de saída, se é que acha, para o problema. Então isso, por exemplo, inspirou nós termos um prazo um pouco mais rígido na nossa norma. Já sobre os casos, para você ter uma ideia, hoje nós temos um caso de discussão no TCU, que é a possibilidade da Bahia adquirir os trens do VLT do Mato Grosso. O Mato Grosso adquiriu trens lá em 2014, e esses trens, houve, por vários motivos, tem muitos processos, há um litígio importante, e os trens estão lá parados, sem utilização, e Bahia contratou as obras, mas para receber trens levaria 4, 5 anos na fila de espera. Então nós temos Mato Grosso com trem sem obra, e Bahia com obra sem trem. Hoje há um processo que a gente discute. Então, a inspiração, por exemplo, dessa relação mais próxima com Mato Grosso e Bahia, surgiu um aprendizado para nós importante, que é, lá no começo, quando a gente estava discutindo ainda a possibilidade desse caso, uma inspiração no caso que Cuiabá já tinha atuado em função do aprendizado de lá, a gente passou a adotar o NDA. A gente não tinha, a nossa norma não prevê, por exemplo, Maurício, NDA. E nos primeiros casos, nós não tivemos assinatura de um NDA, a norma não prevê, nós não tínhamos essa percepção, né, a clareza da relevância do NDA. Quando, então, num caso, por exemplo, envolvendo Mato Grosso e Bahia, com a experiência lá desse caso de Cuiabá que você comentou, surgiu a necessidade de a gente institucionalizar o NDA, né, não somente no caso concreto, mas e sim em todos os nossos processos hoje, a gente faz um documento formalizando ali que um não usará contra o outro, enfim.
e o sigilo dos documentos trazidos pelo outro até o julgamento do tribunal. Então, isso, em alguma medida, é um aprendizado do caso concreto. Em rodovias não foi diferente. Nós tivemos com a equipe de São Paulo, do governo de São Paulo, discutindo, entendendo melhor o que foi feito lá, e seguramente a gente usa isso como reflexão, né? Os processos de rodovias ainda estão em fase de discussão, não tivemos nenhum julgado ainda, então os temas ainda são tratados de modo reservado no TCU, mas o que eu posso dizer é que seguramente houve, sim, análise do que foi feito em São Paulo, e isso foi levado em conta para entender melhor e, a partir daí, calibrar os caminhos que a gente poderia ou até deveria seguir em alguns casos, né? Logicamente, fazendo as distinções das diferenças que os casos têm, né? Mas sim, o que já foi produzido é muito inspirador para a gente, né? Tá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se for viável fazer assim, de cor, o que eu queria dar uma noção para aqueles que estão nos assistindo é de quais são os setores, né, dos contratos que vocês estão nesse momento em processo de negociação. Não, eu sei que tem fases diferentes, etc. Sim. Mas só para alguém que está entrando no tema ter noção do espectro do que vocês estão fazendo na SESEX. Maurício, nós tivemos aí mais ou menos 26 pedidos, dos quais 5 não foram admitidos, 3 foram arquivados sem acordo, e outros 5 foram homologados pelo plenário do tribunal, acordos homologados. Nós temos 13 em andamento. Tá. Majoritariamente de infraestrutura, então são praticamente todos, só 2 que não são de infraestrutura. E os temas são, a gente tem processos hoje de aeroportos, discutindo contratos de Guarulhos, Brasília, Galeão e Viracopos. Nós temos processos de rodovias, 4 também em andamento, Eco 101, MS Vias, Fluminense e Via Bahia. Nós temos ainda um do setor elétrico, trabalhamos com outros 4 de termoelétricas e temos um em fase final, que é o da Trade, né? Temos 2 julgados de ferrovias, Malha Sul e Malha Paulista, contratos celebrados com a Rumo. Um trata de devolução de trechos não operacionais e outro rediscute contrato, as obrigações contratuais. E temos o que eu falei que não é de infraestrutura, ele discute o fundo de pensão dos funcionários do BNDES. Há uma discussão de um aporte indevido que o BNDES fez nesse fundo, e a discussão é para definir montante, forma de devolver, enfim, tentar fazer isso em comum acordo com o fundo de pensão dos funcionários, né? Então, esse é mais ou menos o panorama. Esses 26 processos, a gente está falando de algo em torno de 250 bilhões em discussão, do que já tramitou e do que está em tramitação, né? O somatório deve dar algo na casa de 250 bilhões. Quer dizer, mas você, só para detalhar uma coisa, rodovias você falou em 4 processos que estão dentro da discussão da SESEX. Mas rodovia tem mais 10, né, que vão entrar, né? Que já estão passando pelo Ministério antes e, eventualmente, podem chegar na SESEX, né? Isso, o Ministério fez uma norma, a portaria 848, o Ministério dos Transportes, e buscando receber demandas dos particulares de casos que, na visão dos particulares, isso é importante, os particulares eles não têm legitimidade para requerer pela nossa norma. O ministro de Estado, o diretor-geral de agência, esses sim têm legitimidade. Mas eles podem requerer que o diretor-geral ou que o ministro faça um requerimento, né? E, nesse caso, o Ministério dos Transportes, ele editou um normativo balizando casos em que o particular poderia requerer. E aí foram 14 requerimentos, nós temos 4 em andamento na secretaria. Eu brinco que nós temos 4 casos em andamento e 10 ameaças, viu, Maurício? Vou brincar aqui internamente. E, naturalmente, a expectativa é que mais alguns cheguem, né? E aí a decisão é do Ministério, se ele vai requerer todos, ou parte, ou se ele vai usar, eventualmente, os conceitos estabelecidos nos julgados, né? Que, em alguma medida, vão contribuindo para clarificar o entendimento dos caminhos que o plenário homologou. Pode ser que o Ministério faça a opção por mandar todos, ou mandar alguns, ou desista de mandar outros, que entenda que não se enquadra bem, enfim. Acaba que o processo de aprendizado é também do Ministério, né? Que participa de todas as comissões. Isso é importante dizer. Os atores públicos e privados é que, de fato, tem ali, no caso contratual, a controvérsia sendo disputada, digamos assim. A gente acaba criando um ambiente institucional para que essa discussão aconteça de modo estruturado, a gente exerce um papel de mediação, e havendo convergência de ao menos uma das unidades do TCU que participam, já que a consenso e a especializada sempre participam, esse processo é submetido à homologação para discussão e homologação do plenário, né? Então, esse é mais ou menos o desenho do funcionamento da secretaria. Nicola, eu imagino que vocês
recebendo e analisando tantos contratos problemáticos, né, em processo de renegociação, vocês começam a formar também um conhecimento, uma especialidade sobre as razões que levam os contratos a serem renegociados, né? E se isso é verdade, queria te perguntar quais são as causas mais comuns que geram esses problemas, que geram essas situações que fazem com que os contratos precisem ser renegociados. Maurício, quando eu voltei para Brasília, né, o Jordão comentou que a gente se conhecia já de longa data, né? E eu lembro que fazendo minha pesquisa ali na época na Coinfra, eu vi que tinha um tal de Jordão escrevendo, puxando a orelha da gente no tribunal, né? Eu falei, deixa eu ligar aqui, porque esse artista eu conheço, então deixa eu ligar para ele, né? Para entender melhor o que é que na visão dele está pegando ali, né? Mas aí, Jordão, assim, de fato a gente tem se aproximado mais e aprofundado mais o estudo desses contratos que não têm performado em vários setores. É bem impressionante o quanto, às vezes, o particular ele está meio incrédulo, assim, que vai ter solução, sabe? Ele fala, poxa, eu estou há tantos anos aqui tentando, brigando e não vejo porta de saída. De igual modo, às vezes, no poder público, há também uma certa frustração de falar, poxa, não era isso aqui que a gente estava pensando quando a gente contratou, né? A gente queria que performasse, que a política pública acontecesse, que o serviço público fosse prestado. Então, a gente percebe o ambiente, às vezes, de meio que incredulidade, assim, de onde nós chegamos, né? E não estamos conseguindo dar resposta para que as coisas voltem ao eixo, voltem ao estado de normalidade. A impressão que eu tenho, Jordão, é que muitas vezes, e isso é na cultura do litígio como um todo, cada um se acha com a razão absoluta, né? O poder público acha que é um descumprimento bem relevante de contrato por parte do particular, e o particular acha exatamente a mesma coisa do poder público. Muitas vezes o que eu percebo é que ou a matriz de risco ela pode não estar clara e ela tem sido aprimorada ao longo do tempo, ou mesmo a matriz de risco estando clara, talvez esse risco ele tenha sido alocado para quem não tem condições de, em alguma medida, gerenciá-lo ou fazer frente, né, a esse risco. Assim, eu acho que, se fosse para dizer uma coisa, eu diria que a percepção, não vou dizer nem que é exatamente o que está escrito, porque cada um vai perceber de um jeito, do que é ordinário, extraordinário, do que a matriz de risco desenhou para cada um, e se isso foi da melhor forma ou não. E mesmo que tenha sido, se o extraordinário não estaria acontecendo, e com base no extraordinário o risco não é mais meu, é seu. Enfim, então, esse me parece que é o X da questão, assim, a alocação desses riscos e a percepção de cada um, às vezes, em alguma medida subjetiva, uma parcela de subjetividade aí, do que de fato seria ou não extraordinário, mesmo que o risco foi alocado a quem, né, corretamente, se o que tem acontecido não seria extraordinário e, por isso, deveria ter um tratamento diferente. Me parece que, se a gente pegar as arbitragens, por exemplo, que a gente tem hoje, todas elas discutem reequilíbrio econômico financeiro de contratos, majoritariamente, né? Eu fiz uma pesquisa outro dia nos casos da NTT, que eu acho que quem tem mais casos em andamento, praticamente todos discutiam reequilíbrio de contrato. Então, isso mostra que a gente tem um problema e uma certa, no mínimo, uma certa falta de clareza, pelo menos entre as partes ali, do que de fato deve ou não ser objeto de renegociação, reequilíbrio, enfim. Temos um problema, né? Eu acho que a ideia da secretaria também é contribuir com essas discussões. Quem sabe em breve a gente não tem algo um pouco mais concreto dos caminhos que podem ser aproveitados para ajudar a endereçar os problemas, né? Sobre isso, um comentário que eu faria, Nicola, que eu queria até ouvir a sua reação. Eu acho que a gente, ao longo dos anos, a gente começou a ter, de fato, distribuição de risco contratual, né, no princípio dos anos 2000. Né? Se você pega os contratos anteriores, todos eles se baseavam naquela ideia genérica, né, de teoria das áreas. E quando a gente começou a fazer isso, e eu estava lá desde o princípio, né, 2000, os primeiros contratos que tiveram distribuição de risco, eu cheguei a redigir alguns deles, a minha impressão é que a gente se preocupou em deixar muito claro as cláusulas de distribuição dos riscos nas situações ordinárias. Né? As situações extraordinárias, os contratos ainda são muito silentes, as cláusulas são muito genéricas. Né? E aí o problema que eu vejo é o conforto do agente público de decidir em cima dessas cláusulas. Não é uma coisa, não tem sido uma coisa trivial. Né? E se você pegar nas arbitragens, essas que você mencionou, a gente aqui no escritório está em várias delas, né?
a grande discussão é essa, né? O que é que caracteriza um evento imprevisível, né? E de impactos extraordinários, particularmente quando você tem regras sobre as situações ordinárias muito precisas no contrato, né? Que terminam criando uma certa confusão de se todo o risco está alocado ali ou se você de fato tem alguma coisa que não é o que está tratado na cláusula, que não é o que está no mundo digamos assim, do ordinário, né? Queria ouvir sua reação, porque isso é que me parece. Aí, quando eu olho, por exemplo, essas distribuições de risco da quinta rodada da NTT, né, que estão bem melhores, em minha opinião, do que o que se fazia antes, eu acho que a gente vai ter menos problema, na tendência a ter menos problema. Mas queria te ouvir sobre isso. Maurício, no geral eu concordo. Eu acho que ao longo do tempo a gente vem aprimorando, como você falou, né? A gente está falando aí de 2000 para cá, que esse tema vem ganhando força. Agora a gente tem a nova lei de licitações trazendo também, né? Não em concessões e PPPs, mas a nova lei de licitações trazendo lá mais clareza também para o tema, trazendo luz também para esse caminho. Eu também acredito, Maurício, que a gente, além dessa evolução, a gente talvez, usando os exemplos de insucesso, os casos em que a gente precisou brigar para tentar dar clareza se era extraordinário ou não, o que eu percebo é que, em alguns casos, as matrizes mais novas, elas também, em alguns casos, têm buscado fazer um certo compartilhamento. O que, em alguma medida, você compartilha, você já está reconhecendo que, veja, não estou entrando no mérito dos contratos anteriores a essas novas matrizes, né? Mas com essa nova matriz, você está reconhecendo, olha, talvez aquela alocação não fosse a melhor e tenha um risco que, se eu deixar somente no colo do privado, a tendência é que possamos ter problema, né? A probabilidade é que a gente tenha problema. Então, vamos tentar fazer aí, de algum modo, o compartilhamento desse risco. Me parece que sempre que a gente compartilha esses riscos, que a gente tem uma clareza menor do ordinário versus extraordinário, né? Talvez seja um caminho para a gente tentar calibrar melhor e evitar problemas futuros. Temas como, por exemplo, e a gente tem modelos internacionais, né, com desenhos para isso também. Temas como demanda, projeções macroeconômicas, enfim, a gente tem casos em que houve uma percepção de que esse risco poderia trazer um impacto muito danoso na vida do contrato de 20, 30 anos, e isso foi buscado, de algum modo, uma alocação de risco um pouco mais eficiente, talvez, né? Eu acho que esse é o caminho. Nicola, e fazendo também um levantamento, assim, uma análise do que vocês têm enfrentado, quais vocês acham que são os principais desafios que vocês estão enfrentando nesses processos de renegociação? O que é mais difícil de fazer? O que dá mais trabalho? Jordão, é o limite do que pode ou não ser feito dentro das circunstâncias de cada caso, mas buscando, logicamente, uma visão mais sistêmica em relação ao setor. Acaba que vários dos nossos processos, eles não são uma ilha, né? Então, você tem, como a gente falou, 4 rodovias de 14, a gente já tem 2 casos de aeroportos que já rodaram e tem mais 4 em andamento. Então, identificar no caso concreto, de fato, as externalidades que devem ser objeto de algum tipo de reflexão e alteração, mas também com um olhar atento do impacto que isso pode trazer no setor. E daí a importância de ter uma participação muito próxima da unidade especializada no tema, que já vem lá de 10, 15 anos de auditoria no setor, para a gente trazer esse background para a mesa, né? Então, acho que o desafio é a gente encontrar o limite do que pode ser feito. A gente fez um evento bem interessante no TCU no dia 4 de junho, e lá a gente discutiu, um dos temas foi o limite da mutabilidade dos contratos. Outro tema foi o custo de oportunidade, litígio versus solução negocial, né? Então, assim, eu acho que o desafio principal é esse, a gente encontrar o limite do que é possível ser feito, não para salvar o contrato, mas para salvar a política pública, fazer com que ela aconteça, fazer com que o serviço público seja de fato prestado, e buscando também mitigar o impacto que isso pode trazer negativo de, por exemplo, gerar um comportamento oportunista num determinado setor. Então, isso a gente tem um olhar muito atento. Tem alguns casos que a gente tem discutido, questões, isso já tem sido divulgado via imprensa, por exemplo, procedimento competitivo para, a depender da magnitude da mudança do contrato, de aeroporto, de rodovia, enfim, a possibilidade de um outro particular assumir o controle, né, e tocar esse novo contrato. Eu brinco que o contrato cacareco ninguém quer, mas um contrato que para de pé
e que, descontaminado do litígio do para trás, certamente ele tem uma atratividade muito maior do mercado. Então, a gente tem discutido em alguns cenários a possibilidade também, por exemplo, de troca de controle para mitigar esse risco, né? Enfim, a título de exemplo, eu diria que o desafio é achar o ponto de equilíbrio e a gente tem, de modo criativo, buscando soluções sendo discutidas que ainda não foram objeto de apreciação do plenário, importante dizer, como, por exemplo, a troca de controle em alguns casos, né? Nicola, eu queria muito te agradecer por essa conversa. Eu, na verdade, quero lhe pedir para ter a oportunidade de lhe chamar mais para frente para a gente voltar a conversar sobre o tema. Tem várias coisas que estão em andamento, então eu sei que é difícil as negociações ainda, né, em regime de sigilo, é difícil você se posicionar público sobre determinados temas quando você está fazendo ainda as negociações. Então, acho que vai ser muito interessante conversar com você sobre as negociações que vierem a ser fechadas, né, lá na frente, daqui a alguns meses. Então, já vai ficar aqui o convite para isso, mas queria pedir que você fizesse as suas considerações finais, passar para você a palavra para fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar essa nossa conversa tão interessante e tão produtiva. Maurício, Jordão, reforçar o agradecimento pelo convite, já fico à disposição para futuramente a gente voltar a tratar também. Acho que a gente precisa de alguns quilômetros a mais, né? Percorrer alguns quilômetros a mais. A gente tem vários casos em andamento, então acho que até o final do ano a gente vai ter mais alguns julgados bem interessantes. E, de fato, a nossa sociedade também é essa. Julgando, aprovando, homologando, não homologando, o próprio plenário vai dando contornos à forma de funcionamento da secretaria, o que deve ou não ser objeto, de fato, de mudança para dentro e para fora, né, em termos de solução dos problemas. Então, nossa expectativa, de fato, é que esse ano ele possa trazer mais alguns julgados e, com isso, mais experiência, mais maturidade para essa nova forma, esse novo olhar que o tribunal buscou estruturar aí desde o ano passado. E a minha impressão, Maurício, para concluir, é que em um formato ou em outro formato, e aí sem entrar no mérito, a pretensão aqui não é dizer que a nossa norma é perfeita, ela está em constante aprimoramento, né? Mas me parece que uma atuação no direito administrativo contemporâneo, uma atuação do poder público, de modo mais dialógico, mais próximo do setor privado, do cidadão, é um caminho sem volta. Os resultados, eles são muito impressionantes, e com isso, simplesmente fechar os olhos para um resultado que foi construído de modo dialógico é um caminho que eu acho que é inviável. Agora, aprimorar, corrigir rumos, né, ajustar caminhos, isso logicamente faz parte do processo e é desejável que aconteça. Mas em termos de retrocesso, de que não haja mais na administração um olhar atento para uma atuação mais próxima do jurisdicionado, mais próxima do setor privado, mais próxima do cidadão, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que, para concluir, eu queria passar essa percepção minha. Contaminada, logicamente, pelas muitas horas de reunião buscando achar a solução, contribuir para a solução dos problemas, né? Queria agradecer muito a sua presença, Nicola, ter aceitado esse nosso convite. Agradecer a Jordão aí o reforço, porque o convidado, nesse caso, requer esse reforço. E se você que está assistindo gostou desse vídeo, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal, e voltamos em breve com outros temas relevantes nos setores de... Obrigado.